Muito bom, podem se assentar. Como é gostoso poder cantar a Deus, como é bom poder falar com o nosso Senhor, como é bom poder abrir o nosso coração. O cântico, o hino, o louvor, ele tem essa característica de nos fazer relaxar um pouco na presença de Deus, no sentido bom, no sentido de descansar, no sentido de abrir o coração. Sabe quando você está naquele momento íntimo com uma pessoa que você gosta, conversando? Quando a gente canta, a gente está assim com Deus, a gente abre o nosso coração, deixa Deus falar, deixa Deus nos trazer boas lembranças do que já vivemos, daquelas músicas que gostamos, dos hinos que nos trazem boas recordações. É maravilhoso poder cantar, principalmente quando nós estamos reunidos como igreja. Muito bom, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos então dando continuidade às parábolas de Jesus que temos aqui trabalhado aos domingos. Na semana passada nós iniciamos falando sobre o bom samaritano e foi um momento muito gostoso que tivemos como igreja. E hoje vamos dar continuidade no dia 15 de novembro de 2020 falando sobre as parábolas de Jesus, sobre a dos talentos. Quem já leu essa parábola? Quem conhece essa parábola? Que quase todos nós, né? Graças a Deus por isso. É sempre uma bênção poder aprender um pouquinho mais, mesmo daquilo que nós já conhecemos, já ouvimos, e o Senhor tem compartilhado aos nossos corações. E eu queria realmente trabalhar isso nos nossos corações hoje. O que nós temos entregado para Deus? Como está a nossa vida, como está o nosso coração? E dentro do que vamos ver hoje nessa parábola e tudo aquilo que temos que fazer, o que nós temos realmente entregado ao nosso Senhor? Então, vamos iniciar. Eu sempre gosto de trazer uma frase para nós repetirmos juntos, os irmãos já estão se acostumando com isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Precisamos aprender a consagrar tudo nas mãos do Senhor. Muito bom. Mateus capítulo 25. Aqueles que tiverem Bíblia podem abrir a Bíblia, ou seu smartphone, o seu tablet. Se você não trouxe Bíblia, traga a Bíblia, porque nós estamos na igreja e a palavra do Senhor é o foco principal. Eu vou projetar para que nós possamos ler, mas é sempre importante você acompanhar na sua Bíblia e ter a sua versão aí junto com você, tá bom? Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, uma leitura um pouco longa, mas se faz necessária para que possamos juntos chegar ao entendimento. Vamos lá? Então diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros. Vocês estão me acompanhando, né, irmãos? Outros? Muito bom. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros. Mas os que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpriria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros ao que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tens lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de... Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem para nos ensinar, a parábola dos talentos, Deus, que é dura, que é forte, Deus, que nos ensina a ter zelo, a ter cuidado com as tuas coisas, Pai. Nos ajuda a entender isso de uma forma plena, de uma forma necessária e de uma forma que possamos cuidar daquilo que é teu com amor, com cuidado e com muito respeito. Nos ajuda a entender, nos ajuda a praticar. No nome santo de Jesus, amém. Muito bom, meus amados. É uma parábola que, ao mesmo tempo que nos ensina muita coisa, ela também é uma parábola dura, ela é forte. As palavras ditas pelo Senhor e essa parábola narrada por Mateus, que também é falado por Lucas no capítulo 10, também trazida pelas palavras do próprio Senhor Jesus, ela vem com alguns tons que são pesados ao nosso coração, mas eu entendo que são pesados no bom sentido. Porque Deus está nos alertando através da sua palavra que aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós precisamos cuidar, ter zelo. Agora, eu preciso entender o que significa esses talentos. O que realmente Jesus estava querendo ensinar, primeiramente para aqueles discípulos, os apóstolos que estavam ali com Ele, e depois para todo aquele povo que estava em volta, chegando até nós nos dias de hoje. O que significa isso? O que nós iremos aprender? Então, com a parábola dos talentos, nós iremos aprender primeiro, todos nós prestaremos contas a Deus. Esse Senhor que veio cobrar aquilo que Ele tinha deixado é a representação do nosso Deus quando nós estivermos diante da sua glória. Todos nós prestaremos contas ao nosso Senhor. E aí Ele deixa um caminho. Se nós iremos prestar conta e iremos ser bem-sucedidos, ou se nós iremos prestar conta e não iremos ser tão bem-sucedidos também. Porque uma coisa é certa, todos nós prestaremos conta. Agora, existe aqueles que serão aprovados e existe aqueles que serão rejeitados. E aí Ele deixa o caminho, servo aprovado e servo rejeitado. Nós iremos ver os dois ainda hoje, se Deus assim o permitir. Então nós estamos vendo aqui, como nós temos acompanhado, as parábolas do nosso Senhor Jesus, e como nós já conversamos na semana passada, e eu vou tentar reprisar isso todas as semanas que nós estivermos nessa série de mensagem, as parábolas elas têm um tom especial, que Deus queria transmitir através de uma história, através de um conto, através de alguma anedota que Ele criasse e colocasse no coração daqueles homens, de acordo com os costumes e a cultura que eles tinham naquela época, para poder lhes ensinar alguma coisa que Deus queria vos transmitir. Porém, Jesus fala por parábolas porque nem todos entenderiam o que Ele queria dizer. As pessoas ouviriam a história, talvez todas elas achariam bem bonitinho, mas nem todos iriam entender completamente aquilo que Jesus estava querendo transmitir. E Ele mesmo diz isso, Mateus 13:13, como nós já lemos semana passada, Ele fala: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Então muitas pessoas que estavam com o coração endurecido, aqueles homens, aqueles mestres da lei, os fariseus, que iam atrás de Jesus, os escribas, para tentar pegar Jesus em algum tropeço, em alguma palavra contrária que Ele daria, ou alguma coisa que pudesse condená-lo lá na frente, Jesus não faria aqueles homens entender o que Ele estava querendo dizer. Isso era proposital, por isso que Ele falava em parábolas. Agora, aqueles que estavam com o coração aberto, aqueles que estavam, e geralmente esses eram aqueles mais simples,
aqueles que tinham o coração mais ligado a Deus, esses compreenderiam a mensagem do Senhor completamente e esses seriam abençoados e tocados pela palavra do Senhor. Por isso que Jesus, ele fala em parábolas. E nessa específica que nós pegamos, que é a parábola dos talentos, né? Chamada de parábola dos talentos, lembrando que na Bíblia não tem esse título, né? Nós colocamos títulos nas mensagens, mas a parábola dos talentos se referindo ao talento que é usado na parábola, Jesus ele está contando na verdade uma história que se iniciou no capítulo 24, quando ele começa a falar, 24 de Mateus, tá? Nós estamos vendo a parábola de Mateus, quando ele inicia o famoso Sermão das Dores, muito conhecido, aonde ele vai começar a falar ali para os judeus, prestes a ser preso, sofrer e depois ser crucificado. Ele já sabia que estava na caminhada final ali. Ele vai começar um discurso para que as pessoas ficassem atentas, que o juízo estava chegando, que Deus iria cobrar e eles iriam precisar prestar contas a Deus. E Jesus começa no capítulo 24, que é um capítulo lindíssimo, né? Vocês podem ler na casa de vocês, e ele vai falar sobre o dia do juízo final, sobre como devemos ficar atentos, como nós precisamos entender que o Senhor logo voltará e estará com tudo em suas mãos. Ele estava próximo de ser preso e crucificado, como eu já falei, e ele continuaria conosco, mesmo que ele se ausentasse como homem, porque Jesus ele veio aqui nessa terra e ele foi 100% homem, assim como ele nunca deixou de ser 100% Deus. Mas mesmo que ele se ausentasse como homem, porque ele seria morto, crucificado e depois morto, ele ressuscitaria e jamais deixaria de estar conosco. Ele quer deixar isso bem claro para os discípulos. Porém, apesar de tudo isso, ele não quer deixar falhar nos corações deles em primeiro lugar, porque Jesus falou em primeiro lugar para eles e depois para nós também, chegando para nós até hoje, que apesar de que Jesus morreu, crucificou e nos trouxe a salvação, isso não nos garantiria por si só que nós teríamos tudo de acordo como nós queremos, ou que a vida lhe seria muito fácil porque agora eu estou com Deus e tudo tem que acontecer conforme eu quero. Não é assim. E aí ele fala, vocês terão que prestar conta sim. A vida de vocês não vai poder ser de qualquer jeito. Nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta. E não é do jeito que nós achamos que nós temos que viver. Nós precisamos viver e ter uma vida de acordo com aquele que nós prestaremos contas. E aí a gente pode perguntar, o que é prestar contas? Prestar contas do quê? Prestar contas para quem? O que eu tenho feito que de repente é errado e Deus não se agrada? E o que eu tenho feito o que de repente é certo e Deus se agrada? Você já parou para perguntar isso para você mesmo? Eu não sei se é uma reflexão que você faz diariamente, mas deveria fazer. Porque se você contar desde o momento que você levanta no dia até o momento que você vai dormir, quantas coisas você faz no dia? Muitas coisas, né? Você toma café, prepara café para a família, vai trabalhar, vai estudar, conversa, assiste televisão, estuda a Bíblia, vai para a igreja, muita coisa você faz no dia. Vai fazer compras. O que eu tenho feito que agrada a Deus e o que eu tenho feito que não agrada a Deus? Sendo que tudo isso eu vou prestar contas. Olha que interessante esse raciocínio que nós precisamos ter. Conforme nós vimos no texto, Deus, representando esse Senhor, esse homem que tinha em vista muitos talentos, a gente já vai ver o que significa na verdade esse talento, ele confia esses talentos na mão de alguns homens. A um ele confia 5, a outro ele confia 2 e a outro ele confia 1. Deus ele pega aquilo que era dele, ou esse Senhor pega aquilo que era dele e fala assim, eu vou me ausentar por um tempo. É como se Jesus estivesse falando, agora eu vou ser crucificado, vou ser morto, eu não estarei mais com vocês como homem, mas eu estarei sempre com vocês, mas eu vou deixar algumas coisinhas na mão de vocês, para vocês cuidarem. E quando eu voltar, representando o dia do juízo final, representando o dia de prestar contas, isso que eu deixei na mão de vocês, eu vou requerir. E aí vocês vão ter que me prestar contas. E aí eu vou perguntar, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu coloquei
na sua mão. E a gente já vai ver o que é que Deus tem colocado na nossa mão. E é muito interessante quando a gente olha o versículo 19, o capítulo 25, versículo 19, como eu coloquei ali, ele diz assim: depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Não fala quanto tempo. Depois de muito tempo fala. A palavra ali, passaram-se muitos anos no original. Passaram-se alguns tempos, no sentido de que ele não avisou quando ele voltaria, e quando ele voltou, aqueles homens não estavam sabendo ou não sabiam que dia que ele ia voltar. Ele simplesmente apareceu. Olha que ensinamento que Deus está falando para nós através da parábola, que ele também já disse que ele não vai avisar o dia que ele vai voltar. E ele está usando essa figura agora na parábola também. Olha, está aqui, cuidem disso, estou indo. Não vou falar quando eu vou voltar, mas eu vou voltar. Olha que ensinamento, irmãos. Deus está falando: olha, eu vou voltar. Não pensem que eu não estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu estou vendo. Não pensem que eu não vou deixar de cobrar aquilo que eu deixei. Eu vou cobrar. Eu vou voltar, só que eu não vou falar quando. E assim ele fez com esses homens. Ele falou: está aqui, está aqui, está aqui. Não explicou muito bem, porque que para um deixou 5, para outro deixou 2 e para outro deixou 1. Não deixou isso muito claro. Depois, lá no final, a gente vai perceber que ele deixou 5 na mão de um, 2 na mão de outro e 1 na mão de outro, porque ele sabia que naquele que ele deixou 5, ele ia poder confiar 5, naquele que ele deixou 2, ele ia poder confiar 2, e naquele que ele deixou 1, ele sabia que aquele ali não ia fazer muita coisa mesmo. Por isso que ele deixou só 1. A gente vai perceber isso depois, mas aqui no começo ele não fala antes. Ele deixa e vai. Como é que nós iremos prestar conta a Deus? Tem um texto muito bonito, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 5, como está ali, que diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Tem muitas pessoas que vivem a vida como se Deus nunca tivesse existido, como se nunca precisassem prestar contas para ninguém. Tem pessoas que conhecem a palavra, que às vezes até nasceram na igreja, mas têm vivido uma vida como se Deus não existisse, como se não precisassem prestar conta para ninguém. E o apóstolo Pedro está falando assim: os quais hão de prestar conta, eles vão prestar conta. Não é que mais ou menos, ou talvez, vão, como Jesus já tinha dito que iam. Pedro agora reafirma quando ele escreve para as igrejas: vão prestar conta. E se você olhar o contexto do capítulo 4, você vai ver que são pessoas que vivem da forma que elas querem viver. E ele está escrevendo essa carta para a igreja, para as igrejas, viu? Ele não está escrevendo essa carta para a cidade de Roma, para Nero, ele está escrevendo para as igrejas. Ele está falando: ó, no meio de vocês aí, preste atenção, tem pessoas que estão vivendo do jeito que acham que tem que viver. Vamos levando, vamos assistir o Fantástico em vez de vir para a igreja. Vamos lá, vamos resolver nossas coisas, depois a gente vai. Deixa para lá ler a Bíblia. Oração para quê? Deus, ele já conhece o meu coração, para que eu vou orar? Cuidado, cuidado, cuidado. Todos hão de prestar contas a Deus. Você já pensou que vergonha, amados? Você chegar diante de Jesus e ele falar assim: por que você não estava indo na igreja? Se eu tinha a oportunidade que você fosse. E aí você vai falar: porque eu gostava de assistir o Fantástico, eu gostava do Faustão. Desculpem o exemplo esdrúxulo, mas é que tem pessoas que ficam em casa por causa disso, irmãos. Tem pessoas que ficam. E eu gosto muito de dizer: não deixe de vir para a igreja para assistir o Fantástico, porque Jesus é fantástico. Venha na igreja louvar a Deus. É um mandamento do Senhor, é uma ordenança dele estarmos reunidos. Mas nós gostamos de dar desculpas, e a Bíblia está falando que as desculpas, elas não vão servir. Ah, eu me magoei muito com uma pessoa, eu não gosto muito. Não vai servir, meu irmão. Me perdoe falar isso, não vai servir. Ah, aquele pastor, pois é, meu querido, não vai servir. Porque você não vê esse Senhor, quando ele vai requerer as contas daqueles homens,
você não vê Ele requerindo coletivamente, Ele vai requerir individualmente. Ele chega pro de 5 e fala, que bom que você conseguiu mais 5. Ele chega pro de 2 e fala, que bom que você conseguiu mais 2. Ele chega pro de 1 e fala, que pena que você não investiu. Deus não vai chegar para toda a igreja e falar sobre todo mundo. Deus vai falar no coração de cada um de nós, como Ele já está falando. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa para Deus e vem aquela voz do Espírito e fala, por que você não fez? Por que você não foi? O que está acontecendo? É Deus falando. Não é brincadeira. Não é de qualquer jeito. Pedro alerta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Não haverá desculpa, eu sou maior, eu sou menor, eu sou mais ou menos, eu sou crente, eu sou esse, eu sou aquele, eu sou disso, eu sou daquilo. Os vivos e os mortos. Compartilha aquilo que precisa ser compartilhado, Ele vai cobrar. Será que estamos preparados para isso? Será que realmente entendemos o que é prestar contas a Deus? Todos nós daremos contas. E quando nós entendemos o que nós daremos contas, aquilo que nós temos em nossas mãos, o que nós precisamos fazer, eu preciso entender melhor também a quem eu darei conta. E se a gente não gosta, às vezes, de ter que falar com o nosso patrão, quando a gente faz alguma coisa errada, porque traz constrangimento, a gente não gosta de falar com o nosso pastor, quando ele vem puxar a nossa orelha, né? A gente não gosta de que a nossa mãe brigue com a gente, o nosso pai, o nosso cônjuge vem nos chamar a atenção de alguma coisa, a gente não gosta muito, né? Agora imagina, amados, se for Deus falando. Aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, que nada foge dos seus olhos. Como é que fica isso? A quem nós prestaremos contas? Esse texto de Filipenses é lindíssimo, né? Capítulo 2, a partir do versículo 5, vai mostrar ali a glória do Senhor, como Ele veio como homem, como Ele se despiu da sua glória temporariamente para poder habitar no nosso meio. O homem pôde compartilhar isso. Ele pôde compartilhar isso com o homem entre nós e depois ele retorna. É muito lindo esse texto. Mas eu só peguei o versículo 10 e 11, que fala justamente sobre essa questão de prestar contas. Para que ao nome de Jesus, se dobre alguns, todo joelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, claro que inspirado pelo Espírito Santo, ele põe uma vírgula e depois ele vai colocar mais outras, para deixar bem claro que quando ele fala toda, é toda em todo lugar. Ele vai falar, todo joelho se dobrará, vírgula, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o para a glória de Deus. Interessante. Se ele falasse que todo joelho se prostrará em todo lugar, já seria suficiente. Mas ele faz questão de pontuar. Ele fala, lá no céu, na terra, debaixo da terra, aonde se achar gente, aonde se tiver pessoas, aonde acontecer alguma coisa que eu criei, todos prestarão contas. A mim, ao nome de Jesus. Não é a religião, meu amado. Não é o nosso terço que nós rezamos. Não é nada disso que o homem tenta criar. É o nome de Jesus. É muito mais do que nós possamos imaginar. É muito mais do que nós possamos entender. É o nome daquele que está sobre todo nome. E ele termina falando, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra Senhor é aquele que controla todas as coisas, para a glória do Pai. Então não é simplesmente um ajustinho de contas, deixa para lá que depois a gente resolve. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que a gente faz é para que o nome dele seja glorificado, exaltado em nossas vidas. E aí eu preciso me perguntar, já que a gente está finalizando essa questão de prestar contas, e a gente vai entrar no servo justo, o servo fiel e o servo rejeitado. Eu preciso entender agora, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho que prestar conta a Jesus, tem glorificado o nome dele?
Será que sim? E se não, o que eu tenho feito para mudar isso? Eu vou continuar vivendo desse jeito, colocando a culpa no mundo, colocando a culpa nas pessoas, colocando a culpa no meu salário, colocando a culpa naquilo que eu vivo? Vai chegar uma hora que eu vou ter que falar com Ele, eu vou colocar a culpa em quem? Eu preciso entender que eu prestarei contas, e você também, a Jesus Cristo, e todos nós precisamos louvar o nome desse Deus. Como é que está o seu coração? Você entende plenamente que precisa prestar contas a Deus? Um dos teólogos antigos, Tomás de Aquino, ele viveu em torno do ano de 1200, especificamente nasceu em 1225 até 1274, foi um grande teólogo, pesquisador da Bíblia, foi um monge, e um dos seus escritos ele deixou assim: com a vitória da cruz, Cristo adquiriu para si o poder e o domínio sobre todas as... Tudo. Quando ele escreve isso, ele estava vivendo num tempo onde não existiam leis direito, onde existiam muitas guerras, onde existiam raças brigando contra as raças, onde não se tinha muita noção sobre continentes ainda. E ele olha tudo aquilo que ele conhecia ao seu redor, Tomás de Aquino, e ele consegue concluir que Jesus tem a vitória em suas mãos sobre tudo e sobre todos o que ele precisa, o que ele quer ali. Você consegue entender isso? Você consegue colocar no coração de Deus? Você consegue mensurar isso na sua vida? Sobre todas as coisas, sobre tudo que temos, sobre tudo o que somos, nós prestaremos contas. E o que eu preciso para ser aprovado? O que eu preciso para que o nome dele seja aprovado na minha vida? É muito interessante quando eu pego essa questão dos talentos, e tem algumas pessoas, eu já ouvi bastante sobre isso, eu acho que você também já deve ter ouvido. Muitas pessoas acham que a palavra talento significa dons, né? Só que na verdade não significa dons. Coisa interessante isso, né? Às vezes a gente aprende de uma forma errada e a gente não estuda, e a gente vai levando aquilo que a gente ouve errado a vida inteira, e aprende errado, ensina errado e vive errado. A palavra talento nunca significou dons. A palavra talento, quando o apóstolo Mateus, na verdade é só Mateus que utiliza essa palavra, quando Lucas vai narrar essa parábola, ele não usa nem a palavra talento. Quando Mateus está usando é porque Mateus era cobrador de impostos, ele mexia com dinheiro, e para ele explicar aquilo que Jesus estava falando, ele relatando aquilo que Jesus estava ensinando, na cabeça dele ficava mais fácil relacionar aquela palavrinha que Jesus estava utilizando com algo que fosse relacionado a dinheiro, relacionado a alguma coisa que as pessoas teriam na mão e teriam que gastar e poderiam usar de alguma forma e depois recolher, ter lucro. E aí ele coloca a palavra talento, porque na verdade, como até coloquei ali para vocês verem, a palavra talento vem do grego talenton, significa medida de peso. Olha lá, um talento de prata, por exemplo, em Israel naquela época, pesava cerca de 45 quilos. Um talento de ouro em Israel naquela época pesava cerca de 91 quilos. Então eram medidas de valores. Ele coloca isso para representar a medida do que Deus tem colocado na nossa vida. Qual é a medida do que Deus tem te dado? Você tem usado isso para a glória de Deus ou não? Você entende o sentido? Fica até melhor para entender do que somente dom. Porque quando você fala somente do dom, de um dom espiritual, você restringe ele à sua vida espiritual. E de repente você pode deixar de lado alguma coisa que você faz no seu trabalho, na sua família. E aí você acaba naturalmente relacionando o dom com as coisas que você faz só na igreja. Apesar de que o nosso dom a gente exerce em qualquer lugar. Mas a gente tem mais facilidade de relacionar com a igreja. Agora, quando a gente pensa numa medida ou num talento, trazendo uma palavra
traduzida de lá da Bíblia, a gente pode pensar numa medida de tudo que Deus coloca na nossa mão. Por isso que a pergunta no começo foi: o que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Você entende agora? Tudo que Deus coloca na minha mão, eu vou prestar conta. Foi Ele que colocou. E eu preciso cuidar de tudo isso. Apesar disso nos abrir o entendimento para muita coisa, isso também nos dá uma carga de responsabilidade maior. Porque não é só o dom, é tudo. Eu vou prestar conta a Deus. Aí no versículo 21, ele começa falando que o servo bom e fiel é dessa forma. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele dá uma aprovação para aquele que, quando ele deixou essas medidas ou esses talentos na mão, quando ele for cobrar, para você ser aprovado, ele fala: você precisa ser bom e fiel com aquilo que eu te dei. E ele classifica. Ótimo, eu te deixei 5 medidas e você me trouxe mais 5. Servo bom e fiel. Se eu já tenho a classificação do que precisa, então eu sei o que eu preciso fazer para poder agradar a Deus, para poder tratar bem as medidas que Ele tem me dado, o talento que Ele tem colocado na minha mão. Não é só o dom também. Se Deus me chamou para cantar, se Deus me chamou para pregar, para ser pastor, para ser diácono, para ser... ótimo, Ele vai cobrar isso também, mas não é só isso. É a medida de tudo que Ele coloca na minha mão. E eu preciso ser bom e... Agora, o que significa ser bom? A gente pode pegar a palavra bom primeiro, vem da palavra ágatos. O que é ser bom? Significa de boa natureza. Não é simplesmente ser aquele cara bonzinho. Então, as pessoas são boazinhas, são mansas, não é só isso. É de dentro, do coração, interiormente bom, útil, agradável, amável, honesto, honrado. Sabe o que é uma pessoa honrada? Ela te dá uma palavra, ela cumpre. Se ela não cumprir, ela vai te avisar e ela vai ter um bom motivo. Eu estava conversando com um rapaz que eu estou negociando agora para me mudar, e ele estava falando do contrato. Eu falei: meu amado, eu vou assinar o contrato, fica tranquilo, mas o que eu estou te falando aqui vale mais do que o contrato. Para mim é assim. Se eu acertei alguma coisa com vocês e eu não fizer e não der nenhuma satisfação, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Nossa palavra tem que ter honra. Que homem de Deus, que mulher de Deus eu sou, se eu falo uma coisa aqui, eu não sustento até ali. Não vale nada. Vivo sendo avexado pelas pessoas, envergonhado. Não tenho força naquilo que eu falo, ninguém acredita em mim. Não sustento nada. Não pode ser assim. Eu preciso ser bom. Ser bom é ser honrado, ser honesto. É ter empenho naquilo que eu falo. Eu vou sustentar. Se eu tiver errado, eu vou pedir perdão. Mas eu falei isso sim. Me perdoa, me ajuda a recomeçar. Sabe, uma ter hombridade. Tem pessoas que são sinceras, mas são orgulhosas, são arrogantes. Ela é sincera, mas ela erra e não pede perdão. Machuca, não se arrepende. Está errado também. É ser humilde, sincero. Poxa, irmão, aquele dia eu não estava bem, me perdoa. Falei daquele jeito com o irmão, me perdoa. Acontece, amado. Todos nós temos nossos dias difíceis. Agora a gente precisa ter coerência nas nossas palavras. Eu preciso ser aprovado. Eu preciso ser bom. Eu entendi o que é bom. Aliás, eu nem li o texto, que nós colocamos ali. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Às vezes a gente é duro com o irmão, a gente cobra até a última unha ali, né? Não quero saber. E a gente esquece que Jesus um dia nos perdoou, teve paciência com a gente. Às vezes a gente fala de um irmão com um peso no coração tão grande, não consegue perdoar. Poxa, amados, alguém aqui é perfeito? Você já olhou para o seu passado e vê tudo que você fez e de onde Deus te tirou? Eu falo isso de mim.
Eu olho para a minha vida e falo, Deus, o Senhor me tirou do pecado, da podridão desse mundo. Eu era jovem ainda, tinha todo esse mundo para descobrir, já tinha começado, tinha péssimas amizades, péssimas escolhas na minha vida, não tinha nenhum exemplo familiar bom. Meu pai se separou da minha mãe com 4 anos, minha mãe precisava trabalhar o dia inteiro, fui criado sozinho, fazia o que eu queria, era pobre, não tinha dinheiro, podia ter ido para o mundo do crime. 60%, 70% das minhas amizades morreram com tiro, com briga, na rua, com droga. Mas com 17 anos Jesus falou, vem aqui. Às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Não te conhecem, te julgam. Não sabe de onde você veio. Não sabe pelo que você passou. Acha que pastor, é fácil. É fácil você estar na igreja, é fácil. É fácil, é. Vai ser honesto. Vai ter honradez na sua voz. Vai ter palavra. Vai querer fazer a coisa certa para ver se é fácil. Olha, irmãos, vou falar uma coisa sinceramente para os irmãos. Até está sendo gravado. Não tive nada fácil na minha vida. Até hoje. Nada foi de bandeja. Nada. Estava comentando isso com a minha esposa. Eu falei, amor, 7 anos onde você vai fazer de casado agora dia 16 de novembro. Que coisa, amor. Nós vamos mudar agora para a terceira casa. Nada é fácil na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu lembro quando eu estava fazendo minha faculdade, eu me formei em teologia depois, antes eu tinha me formado em administração. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu não tinha condição nenhuma de pagar a faculdade. Eu fiz o vestibular, foi pela fé. Nem o vestibular eu tinha dinheiro para pagar. Foi o meu irmão que me apareceu o dinheiro, nem lembro de onde é que veio aquele dinheiro. Acho que era R$50 na época, eu não lembro. Não, vai lá e faz, está aqui. Eu me inscrevi e fiz o vestibular. Estudei, fiz minha parte. Passei. Quando chegou a hora que eu vi a mensalidade, eu falei, não vou fazer, eu não tenho dinheiro para pagar essa mensalidade. Consegui um desconto. Olha, por isso que eu falei que nunca foi fácil. Eu consegui um desconto que eu pagava 30% da mensalidade. 30% da mensalidade era exatamente o que eu ganhava no estágio que eu fazia. Mas exatamente, sobrava R$50 do meu salário. Eu ganhava R$550. Eu pagava R$500 na faculdade. Me sobrava R$50. Não me perguntem como é que eu comprei material, como é que eu comprei roupa naquela época da faculdade. Foram 5 anos de faculdade. Graças a Deus não reprovei nenhum ano, passei direto. 5 anos. Não me perguntem, irmão, como é que eu cortava o cabelo. Também não saí, me privei, né? Não tinha dinheiro para passear. Agora, como é que eu consegui fazer as coisas? Não sei. Eu sei que eu ia para a faculdade de bicicleta porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Ia na chuva, chegava todo molhado, numa faculdade de pessoas que tinham dinheiro, aí todo mundo ficava dando risada de mim, que eu estava todo molhado, né? Que eu ia, quando você vai de bicicleta, vem aquela água por trás, né? Passa aqueles carros de propósito, molha o coitado que está de bicicleta, né? Então eu chegava todo molhado, nunca não faltava, me dediquei, honrei o que Deus colocou na minha mão. Nunca foi fácil. Quando eu terminei a faculdade, contei hoje de manhã aqui, né? Para os irmãos da EBD, falei, agora eu terminei, me formei em administração, estava com tudo pronto junto com outro rapaz para montar uma empresa. Falei, agora sim, vou lá. Deus falou, não vai. Não, tem outra coisa para a tua vida. Comecei a frequentar a igreja batista do Marapé, o pastor Sidney me encaminhou para o seminário. No mesmo mês, assim, eu estava terminando a administração, já iniciei a teologia. E ali Deus foi falando que eu ia ser pastor e abrindo as portas. Nunca foi fácil. Ser bom, ser honrado, Deus ele abençoa, Deus ele cuida, mas não vai ser fácil, não quer dizer que vai ser tudo moleza, como diz o jovem hoje, né? Que é tudo na mão. Deus ele cuida quando a gente faz a nossa parte. Deus ele cuida quando a gente é fiel para Ele. Agora, uma outra palavrinha interessante que ele fala, sejam bom e fiel. O que significa fiel? A palavra fiel também na Bíblia fala, ser fiel significa ser verdadeiro, confiável.
Sabe aquela pessoa que você pode confiar? Aquela pessoa comprometida. Quando ele fala para aquele rapaz que trouxe 5 e para o que trouxe 2, depois trouxe mais 2, ele fala: você é bom, você é honrado, você tem palavra e você é verdadeiro, você é fiel, você é confiável, comprometido com o que você tinha para fazer. Você está aprovado, parabéns. Aí você pega alguns textos da Bíblia, tem um monte, eu peguei só alguns. Provérbios 28, 20, o fiel será ricamente abençoado, sem dúvida, Deus abençoa. Apocalipse 2,10, quando ele está falando para a igreja de Esmirna ali: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da... Oh, irmãos, tem presente maior do que esse? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coroa da vida, salvação, glória eterna ao lado do nosso Pai. Mas precisa ser fiel, tem que ter honradez. Sabe, não dá para ficar voltando lá na questão de prestar conta, ficar dando desculpa. Eu preciso ser bom, eu preciso ser fiel, eu preciso saber o que fazer com aquilo que Deus coloca na minha mão para mim ser aprovado. E aí eu coloquei até uma frase: para servir e agradar a Deus, para mim ser aprovado, cada um de nós precisa ser bom e fiel. Não dá para ser aprovado sendo mais ou menos, sendo do jeito que eu quiser, tendo uma religião: esse outro caminho ele é mais bonitinho. Eu contei uma vez lá na primeira, que eu nunca contei, então os irmãos que devem ter ouvido vão escutar de novo. Uma vez eu encontrei um querido que estudou comigo no seminário, 2 semestres ou 1 semestre, e ele saiu depois, assim como a maioria. A minha classe começou com 42 alunos no seminário, só se formou eu e mais 2. O índice lá é meio... O corte é duro, viu, irmãos? A maioria não aguenta. Não é fácil fazer seminário. Você lidar com muita coisa que questiona a sua fé. Você tem que tomar cuidado. Mas Deus, ele sustenta aqueles que são dele. Um desses que saíram, eu encontrei um dia na rua. Nunca mais tinha visto esse irmão. Eu encontrei, eu fiquei feliz. Falei: poxa, que bom. Fazia tempo que eu não tive. Eu não vou falar o nome dele, porque de repente alguém conhece, né? E eu falei: ô, meu irmão, você está indo em qual igreja? Faz tempo que eu não te via. E ele falou assim: não estou indo em igreja evangélica nenhuma. Eu falei: como assim? Você está fazendo seminário? E eu lembro que você falou que ia sair porque estava com dificuldade com a família. Ele falou: minha família naquela época não estava aceitando muito bem, mas agora está tudo bem. Eu falei: mas está tudo bem, você não está indo na igreja? Ele falou: porque eu estou indo nos testemunhos de Jeová. Aí eu olhei para ele assim, eu tinha um pouco de intimidade, tá? Por isso que eu, com ele, né? Aí eu falei assim: meu irmão, deixa de ser cara de pau. Falei para ele: você estudou a Bíblia comigo, rapaz. Você está indo numa fé que fala que Jesus não é filho de Deus. Tome vergonha. Perceba, eu não vou parar uma pessoa que tem essa fé lá na rua e falar isso para ela. Eu falei isso para ele porque eu conhecia ele. Eu sabia o que ele tinha estudado. Como é que você vai numa fé que confessa que Jesus não é o filho de Deus? Você estudou comigo, rapaz. Ele ficou me olhando assim. Acho que ele não acreditou que eu falei com ele desse jeito. Mas Deus me deu uma autoridade ali na hora. Rapaz, não faça isso, meu irmão. Sabe o que está acontecendo na tua vida? O diabo, ele parou de te dar trabalho e te deu um sossego aí para você parar de ir na igreja mesmo. Para você achar que está tudo bem agora, mas não está não. Está errado. Aí conversei com ele, Depois de um tempo eu o vi de novo. Ele falou que estava com algumas dificuldades, mas estava tentando retornar. Depois eu não encontrei mais ele. Tem pessoas, amados, que às vezes caem nessas coisas. Sabe? Uma coisa interessante, que a lacuna que Deus deixa dentro de nós, ninguém jamais vai preencher. Nenhuma outra religião. Você pode pegar autoajuda, uma palestra bonita, qualquer outro tipo de denominação que não prega a palavra, pode ser uma coisa gostosa, hinos lindos, músicas lindas. Se não pregar a palavra de Jesus, se não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não serve e não vai preencher a sua vida. É o que esse Senhor está falando, é o que Jesus está querendo dizer nessa parábola. Ou é aprovado, ou é bom e fiel, ou não é. Não tem um mais ou menos. Não dá para ficar em cima do muro. Esse caminho aqui está mais facinho. Não existe isso, irmão.
Você pega a vida de qualquer um dos discípulos que a Bíblia relata, dos reis, dos apóstolos, que foram fiéis a Deus, me conta um que a vida foi fácil. Fala só um, que teve moleza, que foi tranquilo, que ele acordava de manhã, os passarinhos vinham, piu, 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 piu. E aí as coisas aconteciam, mas não teve ninguém. Era mordido por cobra, sofreu um naufrágio, era perseguido, jogado de abismo, morreu um crucificado, o Pedro morreu crucificado, outro morreu. Mas não teve um, irmãos. Não teve vida fácil. Na época de Nero, ele colocou fogo em Roma. E o interessante é que ele colocou fogo em Roma, preste atenção no que ele fez. Vai estudar a história se você não conhece. Ele colocou fogo em Roma e só teve 2 lugares de Roma que não pegaram fogo: o palácio dele e onde ficavam os judeus, no bairro onde os judeus moravam. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou a culpa nos judeus e falou: tá vendo? Foram eles. E aí começou a perseguição. E sabe o que eles faziam com aqueles irmãos que estavam se convertendo a Jesus Cristo, que estavam recebendo a Cristo? Ele pegava aquelas pessoas, colocava nas esquinas e queimava elas vivas para iluminar a cidade. Daí para mais. Jogava nos leões, escarneciam vivos, jogava água quente, todas essas coisas horríveis que vocês já ouviram. A gente tem uma vida muito boa, a gente reclama. Quer ser aprovado? Seja bom e fiel. Agora imagina ser bom e fiel na época de Nero. Era muito mais difícil, hein? Valoriza aquilo que Deus tem te dado. E para a gente poder encerrar, cuidado para não ser rejeitado. Cuidado. Versículo 26. Perguntou-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Mau e negligente. 2 características que eu devo fugir. Se bom e fiel eu devo exercer e me fincar, mal e negligência eu não posso ser. Ah, pastor, eu nunca fui mal. É mesmo? Eu nunca fui negligente. É mesmo? Será? Eu estou perguntando, viu? Não estou julgando ninguém, né? Até porque a maioria de vocês eu ainda não conheço. Estou conhecendo agora. Sabe, irmãos? Cuidado com a nossa vida, porque a linha é tênue, é estreito. Jesus falou isso. A porta que leva para o mundo é larga, é folgada. Até eu passo desse tamanho aqui. Agora a porta estreita, meu irmão, opa, é difícil, é apertada. Sabe por que é apertada? Mateus capítulo 7. Sabe por que ela é apertada, que ela é estreita? Porque só passa um de cada vez. Deus, ele te conhece pelo nome. Aqui Solange passa, aqui José passa, aqui Sueli passa, aqui Osias passa. Um de cada vez. O mundo vai pela carrada. Porta larga. Vamos fazer o que a gente quiser. Porta estreita, bem devagarzinho. Analisa, esse aí pode passar. Às vezes a gente brinca com as coisas, esquece de levar a sério as coisas de Deus. 2 características que eu não devo ter: ser mau, ser negligente. O que é ser, então, mau? Desculpa, vai voltar. Mau e negligente, o que significa isso? Então, na minha vida, a palavra mau, natureza má, de novo. Lembra que bom era a natureza boa? Olha como Deus ele fala as coisas, não é por falar. Tem sentido, irmãos. Por isso que a gente precisa estudar. Quando ele falou que eu preciso ser bom e ter a natureza boa, quando ele fala ser mal, é ter a natureza má também. Não é só as atitudes más, é o interior. E o interior quem conhece é só Deus. Tem pessoas que você olha e fala: nossa, que pessoa maravilhosa. Eu conheci um desses recentemente. Nossa, você fala com ele, você até chora, se emociona. Fala bem, sabe aquele famoso papudo, né? O língua solta. Tem um monte de nome por aí, né? Fala bem, se expressa bem. Quando fala contigo, bate nas costas. Cuidado com esses daí, cuidado. Eu levei ele uma rasteira, meus irmãos, mas Deus me segurou.
Mas foi duro. O cara que eu chamava de meu amigo, frequentava a minha casa, meu irmão em Cristo, estudou comigo, me deu uma rasteira que doeu. Mas Deus viu. Eu não me vinguei não. Eu não fui falar para ele nada não. Deixa que Deus cuida. Na verdade eu quero o bem dele. Minha oração é que ele se arrependa do que ele fez. Que ele reconheça o erro que ele fez, que ele não reconheceu ainda. Que ele se arrependa, que ele não faça mais isso. Mas que doeu, não. Pessoa, interiormente a natureza é ruim. O interior, uma pessoa aborrecida, que causa dor em outras pessoas. Tem prazer nisso, sabe? Quando a pessoa tem prazer em fazer mal, não sente mais remorso, nada, muito menos se arrepende. Miqueias capítulo 2, eu coloquei ali também, começo do versículo 1, ele diz assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal. Ai. Você sabe quando Deus no Antigo Testamento ele usa a palavra ai, é ai mesmo, né? É ai que a mão pesa. Cuidado. Ai daqueles que tramam o mal. A palavra também significa, é a mesma expressão que Jesus usa, livra-nos do mal. Você vê, Jesus ele fala, não seja esse mal. Em outra passagem ele fala, livra-nos desse. Então, se eu estiver praticando esse tipo de maldade, que não é só atitude, pode ser só no interior também, Jesus fala, me livra disso, eu não quero saber desse negócio. É a mesma palavra que ele usa em Mateus 6,13. Às vezes no português a gente não casa as imagens, as mensagens, mas quando a gente estuda o original a gente percebe, está aí. Depois a outra característica, não seja mau e nem negligente. A palavra negligente, relaxado, preguiçoso, aquela pessoa que nem igual caranguejo é, caranguejo ainda anda de lado, né? Aquela pessoa que anda para trás mesmo, sabe? Que recua. Interessante que a Bíblia fala, né, que se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós, né? Interessante, eu lembrei agora desse texto. Jeremias 48, 10. Esse texto é maravilhoso para trabalhar com ministérios, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Não é o pastor que você vai prestar conta. Tem pessoas que acham que eu sou juiz, que o pastor é juiz. Não é não, meu irmão, não é não. Lembra que eu falei aqui desde o começo para vocês, eu sou o pastor auxiliar da igreja. O pastor titular é Jesus. Eu não quero o cargo de Jesus, não quero isso. Muito obrigado se vocês me oferecerem, não quero. Ele é o pastor da igreja, ele é o supremo. Não é a mim que vocês vão prestar conta, é a ele. Se você fizer relaxado, vai ser a ele. Ah, vamos fazer isso aqui que o pastor não viu? Ótimo! Se eu ver, eu vou falar, hein? Já estou avisando. Agora, se eu não ver, tudo bem também, porque Deus ele vê, viu? Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu congreguei durante 8 anos na igreja 100% Vida, aqui em Santos. Ela tinha dois locais em Santos, lá na Rua Liberdade, que era a sede, que chamava Igreja Filadélfia, e no Canal 3, ali onde é o Dia, esquina com Alexandre Herculano, no Canal 3 era outra igreja, que era 100% Vida, Canal 3 ali. E aquela igreja do Canal 3, eu fazia com muito amor e carinho coisas que ninguém via. Simplesmente por fazer. Eu não sabia que ia ser pastor, nem fazia ideia, eu tinha medo dessas coisas. Eu não sabia falar, eu era tímido. Era uma dificuldade tremenda, irmão. Se eu me conhecesse há uns 15 anos atrás, você jamais ia falar que ia ser pastor. Eu era entranhado, travado. Eu era estranho mesmo. Era um jeco lá, sei lá. Mas Deus ele muda, né? Graças a Deus por isso. Mas eu fazia umas coisas que só Deus via. O culto de quarta-feira, por exemplo, quando eu estava desempregado, eu falava, bom, se o meu tempo não dá para o trabalho, eu já entreguei currículo, eu vou chegar mais cedo na igreja e vou limpar a igreja. O que eu fazia? Eu pegava a chave com o obreiro que ficava a chave da igreja, que ficava com o obreiro, eu passava na casa dele. O culto começava, eu acho que era 8 horas da noite, se eu não me engano, eu não lembro agora, acho que era 8 horas. Eu passava na casa dele 5 horas da tarde, eu pegava a chave da igreja, ele já confiava em mim, né, lógico. Eu pegava a chave, eu abria a igreja, eu arrumava todos os bancos, eu ligava o som, ligava os ventiladores, não tinha ar-condicionado lá, eu ligava os ventiladores para refrescar, eu limpava o púlpito,
Ninguém nunca viu isso, meu irmão. Eu nunca tive um agradecimento de pastor porque eles nem viram. Mas Deus viu. Eu sei que o Senhor se agradava e era uma alegria para mim fazer. Eu ligava até o som da igreja enquanto eu estava fazendo as coisas. E ficava lá cantando, louvando a Deus e trabalhando, era uma alegria. Mas esses negócios de querer fazer para as pessoas verem. Não faça as coisas relaxadamente. Nem que você tenha que trazer uma coisa simples que alguém te pediu, faça o melhor, sabe? Como Jesus fala, se alguém te pedir um copo d'água, dá um copo de água fria. Sabe, traz com amor. Sabe quando parece que a pessoa te faz uma coisa que você pediu, que parece que te enfia a goela abaixo, assim, pega aí. É melhor não fazer. Fala assim, pastor, não quero fazer. É melhor. Aí você responde para Deus. Agora faz de qualquer jeito. Às vezes a gente está esperando um negócio legal, aí vê um negocinho meia boca, sabe? Não pode cobrar porque o trabalho é voluntário. Tá bom, irmão, não vou cobrar não, mas Deus vai. Com amor, com excelência, sabe, queridos? Fazer o melhor para Deus, um pouquinho mais. Eu não tenho dinheiro para ofertar para missões. Aí no mês comeu 3 pizzas, hot dog, Subway, McDonald's, né? Comprou 5 anéis, 3 bolsas. Não tem dinheiro para ofertar para missões. Olha que coisa. Pois é, irmãos, Deus viu. Então eu não vou mais me divertir? Não, ninguém está falando isso. Deus sabe. Você entende? Maldito aquele que faz relaxadamente, no sentido de não faça isso. Faça o seu melhor para Deus. Não seja negligente. Não seja contencioso no coração daquele sentido que as pessoas acabam sendo feridas pela sua atitude. E aí eu queria encerrar, para a gente evitar ser esse servo rejeitado, nesse texto maravilhoso, está lá em Tessalonicenses 5:22, e essa parte do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é interessante, que o apóstolo Paulo ele vai elencando em pequenas frases o que você deve fazer para agradar a Deus. E ele fala, orai mais. Ele fala, não extingais o espírito. Aí ele fala também, afaste-se de toda forma de mal. Afasta-te. Tem uma pessoa que você gosta muito, mas você percebe que ela tem um coração de contenda, de malícia. Ora por ela, mas não vale a pena, meu irmão. Se você já tentou, se você já alertou, não vale a pena. Afasta. É melhor, porque pode acabar influenciando a sua vida. O servo fiel guarda os seus talentos, foge de toda aparência de mal e se preocupa em agradar ao seu Senhor. Você entendeu o que é talento agora? Não é só dom, é tudo que você tem na vida. O que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Seu trabalho, seus filhos, seu ministério, tudo. Enterrou no chão e está pisando? Ou tem multiplicado e vai entregar mais do que o seu Senhor te deu? Que Deus te abençoe, que a gente possa entender mais a palavra do Senhor. Charles Spurgeon, gosto muito dele, foi considerado o príncipe dos pregadores. Alguns dizem que eu gosto dele porque ele era gordinho, não é verdade, tá? Eu gosto dele porque ele era um servo do Senhor. Uma das suas pregações, ele disse assim: uma pequena fé levará a tua alma ao céu, uma grande fé trará o céu para a sua alma. Bonito isso, né? Vamos orar? Aliás, antes, repetir aquela frase do começo, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Precisamos aprender a consagrar tudo nas mãos do Senhor. Parábola dos talentos. Ficou claro na sua vida? Amém? Amém. Vamos orar então. Todos nós prestaremos contas a Deus. Procuremos ser o servo aprovado. O servo rejeitado não andará com Deus. Que tipo de servo nós temos sido? Coloque seu coração diante do Senhor, sua vida, tudo que você tem feito, pensado. Agora que você entendeu que talento não é só dom, dom é uma parte do que Deus tem dado, tudo que Ele tem colocado na sua mão. Coloque na sua vida agora. E se tem alguma coisa que tem que melhorar, seja sincero com Deus, amado. Tem que melhorar o relacionamento com o marido? Seja sincero com Deus. Não coloque a culpa nele. Reconheça os seus erros. Com a esposa, da mesma forma. Com os filhos, no trabalho.
algum problema, coloque sua vida diante de Deus com sinceridade agora. Reconheça o talento que Deus tem colocado na sua mão e o que você tem feito com ele, porque Ele vai cobrar, Ele vai requerir. E aí você quer ser achado como um servo aprovado ou um servo rejeitado? Coloque diante de Deus seu coração, a sua vida. No pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite aprendendo mais uma parábola, Pai, que poderíamos ficar muitas horas falando dela, mas mais uma parábola que tem tocado e alertado nossos corações. Deus amado, nos ensina a ser o servo aprovado, o servo que entregou os talentos que o Senhor deixou e multiplicou e utilizou para abençoar mais vidas e fez crescer e deu alegria para o seu Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem tantas coisas que nós precisamos melhorar. Cuida de nossa vida, cuida do nosso coração, do nosso eu. Nos dá mais intimidade contigo para nós enxergarmos, Pai, o que não está bom e o que precisa estar melhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui comigo essa noite. Eu tenho certeza que eles têm alguma dificuldade no coração, porque todos nós temos, mas eu tenho mais certeza ainda de que o Senhor é muito maior do que tudo isso. E eu tenho certeza que o Senhor tem a vitória, a bênção, a glória em Tuas mãos. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda a entender que o Senhor não está numa despenseira que a gente tira e coloca quando a gente precisa. O Senhor é o Senhor de nossas vidas. O Senhor é aquele que habita em nós, que está do nosso lado o tempo todo, que nos perdoa todos os dias, nos qual faz renovar a misericórdia que nós precisamos. Porque se não fosse essas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Foi o Senhor que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Foi o Senhor que nos tirou do lodo do pecado. Foi o Senhor, Deus, que nos deu uma esperança de vida. Nos perdoa. Nos ajuda, Pai, a Te agradar, a Te ter como Senhor. Ter um talento na nossa vida, que é ter tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e fazer o melhor. Nos ajuda a viver para Ti, a glorificar o Teu nome, a exaltar o Senhor como único e verdadeiro Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, todo-poderoso, maravilhoso, o eterno, glorificado Salvador, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que sempre foi e sempre será, o excelente, o perfeito, o eterno, glorificado, o pão da vida, o Senhor dos céus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado e tem nos abençoado. Entregamos tudo que temos, tudo que somos em Tuas mãos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Todos juntos, amém? Amém. Deus abençoe, meus queridos.